É necessário crer no Salvador. É necessário crer no Senhor Jesus Cristo. No capítulo 52 de Isaías, no verso 13, a gente vê que o servo seria exaltado, seria engrandecido, seria muito sublime. Mas já no verso 14 do mesmo capítulo, a gente vê que ele está desfigurado. Não há como reconhecê-lo. Não há como saber quem ele é, se ele veio para salvar. Por que é que o Senhor Jesus ficou desfigurado? Jesus ficou desfigurado por conta dos açoites, dos xingamentos, das cusparadas. Jesus ficou desfigurado por causa da coroa de espinhos e por causa da cruz. Ao chegar próximo da morte, Jesus estava irreconhecível, irmãos. Quem é que podia crer? Mais ainda, irmãos, Jesus estava desfigurado não somente por causa desses açoites físicos. Jesus estava espiritualmente açoitado. O peso dos pecados de toda a humanidade. De toda a humanidade ao longo da história. O risco de afastar-se definitivamente do Pai, de não mais ter acesso ao céu. A Bíblia apresenta também, irmãos, outro personagem que sofreu muitas perdas, que ficou desfigurado, que ficou doente, perdeu os filhos, perdeu os bens. Esse personagem era Jó. Nós já tivemos a oportunidade de estudar sobre a vida de Jó. Jó perdeu tudo, irmãos, e por que Jó perdeu tudo? Por que Jó ficou desfigurado? Por causa do conflito entre o bem e o mal. Satanás desafiou a Deus com relação a Jó. Satanás acusou, como sempre, acusa a Deus de ser injusto. Falou assim, Jó te segue porque ele é abençoado. Deixa ele numa pior para ver se ele vai te seguir. E aí os desastres aconteceram na vida de Jó. Para ele se manter íntegro e mostrar que era temente a Deus, apesar das circunstâncias. Por causa de um desafio de Satanás. Jó sofreu tudo o que sofreu. E o Senhor Jesus, irmãos, por que sofreu tanto? Também, irmãos, por causa do conflito entre o bem e o mal. Também porque no conflito entre o bem e o mal, irmãos, Satanás iludiu a humanidade, se tornando o príncipe desse mundo. E o Senhor Jesus precisa resgatar. O Senhor Jesus veio por conta do desafio de Satanás ao tomar conta deste mundo. O Senhor Jesus veio aqui a esse mundo, irmãos, por conta do grande conflito, do conflito cósmico entre o bem e o mal, para vindicar o caráter de Deus, para desqualificar as acusações de Satanás, de que Deus é injusto e que Deus é cruel, mas para demonstrar o amor de Deus. E Isaías 53, verso 1 diz assim, quem é que creu? É inacreditável isso. É inacreditável que Deus faça isso. É inacreditável que isso aconteça com o Messias, com o Cristo, para que possamos ser salvos. As pessoas não criam em Jesus, irmãos. Os contemporâneos de Jesus não criam em Jesus. Se você olhar lá em João, no capítulo 12, dos versos 37 a 41, eles não criam em Cristo apesar dos milagres. Eles não podiam crer, eles endureceram o coração. Sabe, irmãos, para você crer, você tem que querer crer. O Senhor Deus não vai obrigar você a crer no Senhor Jesus Cristo. Mas se você quiser crer no Senhor Jesus Cristo, quiser alimentar a fé no Senhor Jesus Cristo, Ele vai te dar forças para que você assim possa fazer. Isaías 52, 10, irmãos, encontramos uma figura de linguagem lá. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. No 52, 10, irmãos, diz assim,
O Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação de nosso Deus. O que quer dizer isso aqui, irmãos? O Senhor desnudou o seu santo braço. Isso quer dizer o seguinte, irmãos, o Senhor mostrou o seu santo poder. O seu santo poder, o poder de um Deus santo que nos salvou, que nos deseja salvar. O Senhor fez tudo o necessário para que pudéssemos ser salvos. Isaías 53:6 mostra qual é a nossa situação. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Na nova tradução da linguagem de hoje, esse verso diz assim: as ovelhas que se haviam perdido, cada uma seguia o seu próprio caminho. Sabe, irmãos, o que nós gostamos mesmo é de seguir o nosso próprio caminho. Como estudamos algumas lições no passado, é brincar de ser Deus, é fazer a nossa própria vontade. Qual tem sido o nosso caminho? Qual tem sido o nosso pastor? Temos tido um pastor. O Senhor Jesus, irmão, se apresenta como o bom pastor. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Vamos ver lá o livro de João. João capítulo 10, nos versos 14 a 16. Eu sou o bom pastor. Essas são palavras de Jesus, irmãos. Jesus estava falando isso. Eu sou o bom pastor e eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai e dou a vida pelas ovelhas. Ainda tenho muitas ovelhas que não são desse aprisco. A mim convém agregá-las também. Elas também ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. O bom pastor, irmãos, dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor busca as ovelhas, conhece pelo nome, e as ovelhas conhecem o pastor. Mas ainda, irmãos, Jesus está dizendo aqui, tem muitas ovelhas espalhadas por esse mundo. Às vezes nós achamos que as ovelhinhas estão na igreja, né? Espero que elas estejam realmente na igreja. Mas tem muitas outras, irmãos, espalhadas nas diversas igrejas, nas diversas comunidades, nos diversos países, nas diversas raças. E o Senhor quer ajuntá-las, como diz lá, convém a mim agregá-las também. O Senhor quer chamar o seu rebanho, o Senhor está chamando o seu rebanho. Para isso, irmãos, é preciso crer. É preciso crer no pastor e se achegar no rebanho. Deixar de ser uma ovelha que não tem pastor, uma ovelha que está perdida. Deixar de seguir o próprio caminho, mas seguir o caminho do Senhor. O Senhor Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que nós encontremos a vida, uma vida feliz aqui nessa terra e uma vida eterna, feliz na nova terra ao encontrarmos e trilharmos o caminho do Senhor.